Abra sua Bíblia no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 5. Nós vamos inaugurar hoje uma série, ok? Uma série. Quem é que gosta de assistir séries? Tem gente aí, bastante gente que gosta de assistir séries, né? Então nós vamos fazer uma série aqui de púlpito, tá? Essa série, ela vai tratar de algo essencial. Eu posso dizer para vocês que se nós absorvermos de verdade o conteúdo que será tratado nesta série, todos nós vamos subir de nível. Vamos alavancar patamares mais elevados de maturidade espiritual, de crescimento espiritual. E o que eu estou falando é que nós vamos nessa série estudar e refletir sobre o maior dos sermões de toda a história, a maior pregação de todos os tempos, que durou 3 dias. Imagina uma pregação que dura 3 dias, uma pregação em forma de estudo. E quem foi o ministrador foi o próprio Jesus. Eu estou falando do Sermão do Monte. Os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, eles tratam justamente sobre o famoso Sermão do Monte. E o Sermão do Monte nada mais é do que uma compilação. Jesus pega tudo aquilo que nós encontramos na Torá, no Velho Testamento, a essência, tudo aquilo que é fundamental, tudo aquilo que é importante, e Jesus apresenta todos esses pontos essenciais para a vida de alguém que quer andar com Deus, e ele ministra nesses 3 capítulos. Só que a forma como Jesus ministra é especial, porque os religiosos, os fariseus, os doutores da lei, os escribas, eles falavam sobre esses pontos, mas eles falavam de uma maneira que não era acessível ao povo, falavam de uma maneira que não entrava no coração, não promovia genuinamente mudanças. Mas quando Jesus fala sobre esses pontos, ele vai lá no profundo e mexe. E é isso que nós buscamos a partir de hoje. Nessa série, nós vamos ver ponto a ponto do Sermão do Monte. Serão várias semanas, ponto a ponto, cada mensagem, cada grande ensino que Jesus quis trazer para que a igreja, o seu povo, os seus discípulos possam absorver, captar e praticar. E antes de fazer a leitura da parte que nós vamos meditar hoje, eu queria dar um pano de fundo, um pouquinho do contexto deste famoso Sermão do Monte. Primeiro, o que tinha acontecido? Jesus já tinha passado pela experiência do batismo, ele foi depois ser tentado, ele foi levado pelo Espírito para o deserto, lá ele foi tentado, venceu a tentação. Ele vai para a cidade de Nazaré, a cidade onde ele cresceu, ele se apresenta lá em Nazaré e ele não tem uma boa aceitação, porque ele fala algumas coisas que mexeu com o povo lá, que desagradou o povo, e ele então sai da cidade de Nazaré e ele vai morar na cidade de Cafarnaum. A cidade de Cafarnaum ficava à beira do chamado Mar da Galileia, um mar que na verdade não era mar, um grande lago, e um grande para a realidade deles, que não tem lugares com grandes volumes de água, em meio a desertos, mas para eles sim, é grande, e por ser grande era chamado de mar, mas para nós era um bom lago, mas também não tão grande assim. Mas era chamado de Mar da Galileia, e a cidade de Cafarnaum ficava ali, nas margens.
Haviam várias cidades, vários vilarejos ao redor daquele grande lago, e outras cidades nas imediações, mas certamente Cafarnaum era uma cidade estratégica, pela sua posição geográfica, era um local onde tinha a maior sinagoga da região, era o lugar que tinha o ponto de alfândega, onde os viajantes, né, que cruzavam com mercadorias entre as nações, pagavam seus tributos ali. Então era uma cidade badalada, uma cidade expressiva para aquela realidade, para aqueles dias. Jesus vai morar lá, e Jesus começa a ministrar, não só em Cafarnaum, mas ele vai nesses vilarejos todos, nessas cidades todas, no entorno da região da Galileia, e ele vai nas sinagogas proclamar o Evangelho. É chegado o reino de Deus. Ele faz a proclamação, só que não apenas a proclamação. Jesus começa a curar enfermos, Jesus começa a expulsar demônios das pessoas, Jesus começa a fazer maravilhas, curando cegos, paralíticos, coisas que não eram nada normal, coisas que ninguém fazia, nenhum sacerdote fazia tais coisas, nenhum rabino, né, fazia tais coisas, nenhum fariseu ou saduceu, eles não operavam estas coisas. De repente Jesus vem, não apenas com uma fala, mas com uma demonstração de poder. Uau! Vocês imaginem o assunto rolando. Se fosse nos dias de hoje, né, o mundo todo tomaria ciência em frações de segundos, por causa dos meios de comunicação que temos hoje. Mas mesmo não tendo os meios de comunicação que temos hoje, imagine a situação. Digamos que você tenha um parente, uma pessoa querida, alguém que você conheça. Essa pessoa é paralítica, essa pessoa sofre de uma determinada enfermidade que os médicos deram como incurável. Essa pessoa mora noutra cidade. De repente você conhece Jesus, você vê Jesus curando um paralítico, curando um enfermo, e aí você lembra de quem? Do seu parente, do seu amigo. Qual é a ideia que vem na mente? Eu vou lá buscar o meu parente, o meu amigo, né? Eu quero ver ele curado. Dessa situação, a fama de Jesus correu. A fama de Jesus foi para tudo quanto é lado. As pessoas, quando viram a manifestação do poder de Deus através da vida de Jesus, rapidamente anunciaram: olha, está acontecendo aqui na Galileia, um cidadão que mora aqui em Cafarnaum, ele tem feito coisas que ninguém faz. Fazendo um comparativo negativo, só para ilustração. Lembra daquele indivíduo chamado João de Deus, que foi preso por ser um charlatão, um safado lá? Lembram desse indivíduo? Pois então, qual era a fama? Que ele curava, que ele fazia e tal. Qual era o resultado? Caravanas e mais caravanas de toda parte iam atrás do camarada. Vinha gente de outros países para se consultar com ele, tomar os passes dele e tudo mais. Nota, eu falei que é um comparativo negativo, né? Só para ilustrar essa questão da fama que atrai, né? No caso de Jesus, era uma fama legítima, era uma fama verdadeira, autêntica. E o que acabou acontecendo como consequência disso? De fato, começou a chegar a multidão. Gente de toda parte, gente de todo lugar, não só das imediações da Galileia. A Bíblia fala que lá da Síria começou a vir gente, das Decápolis, que eram 10 cidades que ficavam para o outro lado do mar da Galileia, para o outro lado do Jordão,
10 cidades que eram de regência romana, e eles tinham uma cultura greco-romana, eram cidades chamadas helenistas. Quem é nosso aluno lá na escola sabe do que eu estou dizendo, né? Não vou explicar o termo aqui agora. Mas gente de lá das Decápolis começaram a vir, gente de lá da Judéia, lá de Jerusalém, que Jesus nem tinha começado a fazer nada lá ainda, gente de lá também começou a vir, e de repente Jesus vê aquela multidão chegando atrás dele. Ele olha para aquela multidão, que não é diferente nos dias de hoje. A cada dia uma multidão vem para Jesus porque estão sofrendo. A cada dia uma multidão está procurando Jesus porque estão infelizes, estão sofridos, amargurados, estão oprimidos. Todos os dias vem uma multidão atrás de Jesus. Você concorda? E ali Jesus olha, ele se compadece daquele povo. Ele olha para aquele povo, a expressão é como ovelhas que não têm pastor. E nós sabemos que ovelha sem pastor não sobrevive. A ovelha não tem a capacidade de viver sem os devidos cuidados, proteção de um pastor. Estou falando no mundo animal, certo? Que é um paralelo que o próprio Jesus usou esse paralelo para ilustrar a situação daquele povo angustiado e em sofrimento, desesperançados, quem sabe. Jesus então tem uma atitude, ele vai em direção a este tal monte, que depois foi batizado como o Monte das Bem-aventuranças. Ele reúne ali aquela multidão, e junto a ele estão os seus discípulos. Ele já havia arregimentado alguns discípulos, alguns dos 12, eles estavam ali, junto de Jesus. E Jesus então, de uma forma bem estratégica, muito estudo já se fez naquele que acredita-se ser o tal monte. Este monte ele fica bem próximo à cidade de Cafarnaum, dá para ir a pé, são poucos quilômetros. Quem vai conosco nas caravanas, né, para Israel, a gente visita todos esses lugares, tanto Cafarnaum como o Monte das Bem-aventuranças. A gente faz um percurso de estudo nestes lugares, né? É um lugar, é uma experiência muito, muito forte, muito linda. Mas, segundo algumas pesquisas, este monte ele possui até uma acústica que favorece a falar, porque era uma multidão. Então a acústica favorecia para ele também poder se comunicar ali. Mas ele tendo essa atitude, ele começa a falar, né? E ele tem uma ação que toca na multidão, ao mesmo tempo ele está ensinando os seus discípulos. Há dois públicos distintos aqui. Há uma multidão que está se chegando a ele por uma necessidade, e tem os discípulos que estão sendo ensinados, treinados por Jesus. Agora eu quero ler o texto. Vamos ler o capítulo 5 de Mateus. Deixa eu abrir aqui, por favor. Aquele momento de Jesus com aquele povo, ele tem até mesmo um paralelo tão interessante da experiência de Moisés com o povo lá no Sinai. Tem um paralelo que se faz aí. Assim como Moisés, ele recebe da parte de Deus os ensinamentos da Torá e ensina ao povo, Jesus, com a mesma palavra, com a mesma Torá, também está ali ensinando o povo. Há um paralelo entre as personagens aqui. Mateus capítulo 5 diz assim: certo dia, quando Jesus viu que as multidões se ajuntavam, subiu à encosta do monte e ali sentou-se. Seus discípulos se reuniram ao redor,
e ele começou a ensiná-los. E hoje o que eu vou tratar aqui especificamente é só sobre o versículo 3. Felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes os pobres de espírito, porque o reino dos céus lhe pertence. Tem uma outra versão que vai falar os humildes. Alguém aí tem a versão humildes de espírito? Eu particularmente gosto mais da tradução para pobres de espírito. Ela traz uma clareza maior do que o texto quer dizer. Vejam só, qual é a condição daquele povo? Aquele povo vivia uma condição de infelizes. A situação, o que os levavam até a presença de Jesus, era nada mais nada menos do que um olhar para a sua vida e ver a sua infelicidade. E Jesus começa, vendo tudo ali, ele começa a falar e a ensinar os discípulos, e certamente o povo ouviu, mas ele estava focado ali também nos discípulos. Ele começa a dizer o seguinte: olha, gente, vou usar o meu linguajar aqui, olha, gente, vocês se têm por infelizes por causa das circunstâncias de vida que vocês vivem. Mas eu quero dizer uma verdade profunda para vocês. Bem-aventurado, a palavra bem-aventurado, makarios no grego, significa um estado pleno de felicidade. Algumas versões vão dizer mais do que felizes. Bem-aventurado é essa situação de ser mais do que feliz, estar acima dessa condição, conhecida como felicidade. E aí é que vem o choque. Todas as coisas que Jesus vai falar agora, que tornam o homem uma realidade de ser mais do que feliz, as coisas não estão fora dele, as coisas estão dentro. E a primeira coisa que Jesus vai apontar como o sentido de uma vida feliz é o ser pobre de espírito. Mas nós vamos interpretar um pouquinho esse pobre de espírito, porque na nossa cultura, a expressão pobre de espírito, às vezes, ela tem até um sentido pejorativo, né? Fulano é muito pobre de espírito, como se fosse uma coisa ruim, como se fosse uma coisa menor, né? De menos valor, né? Ele é pobre de espírito, olha o que ele fez. Ele não é capaz de perdoar, ele não é capaz de ajudar, ele é pobre de espírito. Isso é uma distorção do que o texto quer dizer. Existem dois tipos de pobre. Existe um pobre que no grego é chamado de penês. O que é o pobre penês? O pobre penês é aquele indivíduo que rala o mês inteiro, rala o dia todo, e mesmo trabalhando duro, mesmo se esforçando ao máximo, o que ele consegue é comer arroz, feijão e ovo. Ele quer uma proteínazinha, ele tem que pegar uns pedaços de osso, dar uma fervida para ver se sai alguma proteínazinha ali, e mistura no caldo com a carne, o feijão, ou com o arroz e o feijão, e aquela condição. Ele, para se abrigar, ele então consegue um casebrezinho, ele monta um casebrezinho, né? Às vezes com material reciclado, ele vai e monta, e a sua roupa ele adquire assim, uma vez a cada tanto tempo, que ele vai lá no brechó bem popular, compra R$2 a peça de roupa, para ele poder se agasalhar. Eu pergunto para vocês, isso é uma pessoa pobre? Sim ou não? É uma pessoa pobre ou não? É uma pessoa pobre, mas é um pobre penês. É um pobre que a condição dele é mínima, mas ele tem uma condição. Mas não é o pobre penês que está escrito ali na Bíblia, quando ele diz
o pobre de espírito. É uma outra palavra utilizada, que é o outro tipo de pobre, que no grego é chamado de ptokos. Por que eu cito o grego? Porque o Evangelho, o Novo Testamento foi escrito em grego. Então a língua original é o grego, e a gente, quando quer entender mais profundamente, a gente vai na língua original. A palavra pobre aqui é ptokos. E o ptokos é um outro tipo de pobre. É um pobre que não tem absolutamente nada. Ele é completamente dependente do socorro, da misericórdia de alguém para que ele possa sobreviver. Vou citar um exemplo. A primeira vez que eu estive na África foi o ano 2000, e o Silmar me levou um dos campos de trabalho dele, e ele até mostrou uma foto aqui quando ele esteve aqui, há umas 2 semanas atrás, acho que foi. Um campo de refugiado de guerra, ali na Namíbia, campo do Oziri, que tinha cerca de 25 mil pessoas morando naquele lugar. Quando eu entrei naquele lugar, irmãos, o choro fica entalado aqui, ó. O choro fica entalado aqui. Porque quando entramos, eu e o Silmar, escuros assim como nós somos, né? Entramos naquele campo de refugiado na África, veio aquele mar de crianças desesperadas em cima da gente. Evidentemente eles olharam para nós e viram, eles não estão aqui a passeio, eles não estão aqui para turismo, eles não estão aqui para ver a paisagem, eles devem ter alguma coisa para nos ajudar. E veio aquele mar de crianças. A situação daquele povo é de total dependência de socorro, de apoio, de misericórdia, seja do governo, seja de quem for. Eles não têm condições de produzir o básico para a sua sobrevivência. Eles não tinham naquela ocasião. Para entrarmos lá, nós só podíamos entrar com autorização da polícia, porque tempos antes, quando a situação lá estava mais crítica ainda, 2 missionários entraram lá e os missionários foram à refeição das crianças naquele dia. Porque eles não tinham nada. E aí entraram aqueles estranhos, sobrevivência. Quando a Bíblia fala do pobre ptokos, é este pobre que não tem condições de produzir nada. Ele não sobrevive sem um socorro. A forma que eles moravam eram aquelas barracas militares que o exército lá forneceu para eles. A água que eles bebiam é porque houve uma mobilização organizada pelo próprio Silmar para perfurarem poços, e conseguiram perfurar 25 poços de água para eles poderem tomar água, senão eles não têm nem água para tomar. Comida, vinha 100% da comida de fora, por doação, absoluta miséria. E é isso que Jesus vai usar, essa palavra. Bem-aventurado, olha que paradoxo, quando Jesus diz, feliz, mais do que feliz, é quem se põe na condição de pobre de espírito. Preste bem atenção, de espírito. Nós não estamos falando de situação econômica, de situação social. Porque existe pessoa pobre que é orgulhosa. Tem ou não tem? Que não é pobre de espírito. Assim como existe pessoa rica que é humilde, que é pobre de espírito. Nós não estamos falando de condição social, estamos falando de disposição do coração. Agora, é muito importante nós avançarmos no entendimento que Jesus está ressaltando uma virtude interior. Porque quem eram os bambambam da época?
eram os altos religiosos. Os fariseus, doutores da lei, os entendidos, estes eles eram assim, de uma certa forma, venerados. E a forma como eles se colocavam, a maioria deles, não vamos dizer que eram todos, mas boa parte deles, era de estar num pedestal. E o que fazia eles se colocar nesse pedestal? O nível de religiosidade deles. Olha que paradoxo. Se colocavam acima dos outros, olhavam para os outros como se eles fossem superiores. Eles perdiam a condição, tinham conhecimento, tinham estudo, tinham práticas religiosas com muita disciplina, mas ao mesmo tempo, eles perdiam a condição de ser humilde diante de Deus. Trocando em miúdos, queridos, quando Jesus está dizendo que bem-aventurado é o pobre de espírito, o ptocós de espírito, ele está falando daquela pessoa que se achega a Deus e reconhece que não há nada nela, nada que possa ser apresentado para Deus como uma justificativa para o perdão de Deus, ou para a bênção de Deus, ou para a salvação de Deus. Não há nada que eu possa chegar e dizer: Deus, tu tens que me salvar, porque olha as obras lindas que eu faço. Deus, tu tem que fazer tal coisa para mim, porque olha como eu sou bom. Eu já vi muitas pessoas chegarem para mim e dizer: eu sou salvo, eu tenho certeza, porque olha só, eu não tenho vício, eu vivo a vida da família, eu faço caridade, eu sou uma boa pessoa, eu tenho uma vida tranquila, Deus não tem nada que se queixar de mim, Deus não tem nada que reclamar de mim. É como se Deus ficasse devedor dele porque ele é bonzinho. Não. O pobre de espírito é aquele camarada que chega diante de Deus e ele reconhece: Senhor, não tem nada que eu faça para merecer o teu amor. Não tem nada que seja suficientemente grande que seja capaz de me perdoar. Não é por nossas obras, não é por nosso merecimento, é porque Ele nos amou primeiro, é porque a graça dEle não tem fim, é porque as misericórdias dEle se renovam todas as manhãs, e isso acontece antes de sermos perdoados para a salvação, e isso acontece depois que já fomos salvos. Querem ver? Com sinceridade, quem aqui ao longo da semana que passou, dessa semana que passou, pecou pelo menos uma vez? Quem? Todos nós. E como estamos aqui? Se nós pecamos, nós somos merecedores da sentença. Nós estamos aqui por causa da misericórdia de Deus, que se renovou todas as manhãs quando abrimos os nossos olhos. Porque se não for a misericórdia de Deus, seríamos consumidos. Então, irmãos, quando nós nos colocamos nessa posição diante de Deus: Senhor, não é pelo que eu fiz, não é pelo uma boa pessoa que eu sou, mas é porque Tu és, não eu sou, Tu és. Sabe, essa posição de humildade é o que Jesus estava dizendo: você vai encontrar felicidade nessa posição. Quando você se coloca assim, você vai provar de uma verdadeira felicidade. E não é por acaso que a primeira bem-aventurança, a primeira, é justamente o pobre de espírito. Porque é a forma de você, de fato, acessar a Deus.
De fato, a maneira que você tem de receber da parte de Deus o seu perdão, receber da parte de Deus os seus pecados apagados, o seu nome escrito no livro da vida. O que te leva a essa experiência que inaugura a tua intimidade, a tua comunhão com Deus, é se fazer humilde diante do Senhor, é te colocar nessa posição. Quando você rejeita qualquer possibilidade de achar que é por algum mérito teu, você então encontra o caminho de acesso à presença de Deus. Tem uma história na Bíblia que eu acho fantástica, que ilustra o que eu estou dizendo, está em Lucas 18, do verso 9 ao 14. Lucas 18, do 9 ao 14, diz assim: em seguida Jesus contou a seguinte parábola àqueles que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os demais. 2 homens foram ao templo orar. Um deles era fariseu e o outro cobrador de impostos. Entre parênteses aqui, cobrador de impostos era a categoria mais desprezada pela sociedade. Eles eram tidos como traidores. Eles eram o ápice dos pecadores por cobrarem os impostos dos próprios compatriotas para entregar para os romanos. Eles eram detestados. E aqui essa história está falando sobre um fariseu, que era um religioso, no sentido máximo, e um publicano, que era um desses cobradores de impostos. Os 2 vão orar lá no templo. Aí diz lá: o fariseu em pé fazia essa oração: eu te agradeço, Deus, porque não sou como as demais pessoas, desonestas, pecadoras, adúlteras. E com certeza não sou como aquele cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. Olha o que esse camarada está dizendo. Ele está se colocando superior aos demais e faz um comparativo dele com aquele outro indivíduo. Ele se julga superior àquele indivíduo. Ele se julga melhor do que aquele indivíduo. Ele se põe altivo. A oração dele é para agradecer a Deus que ele não é que nem aquele cara ali. Estão percebendo? E o que ele justifica ser ele mais especial ou mais amado por Deus, digno de ser mais amado por Deus do que aquele outro? É porque ele cumpria algumas posições de jejuar ou de dar o dízimo. Ele achava que com isso Deus ficava na obrigação com ele. Olha a sequência do texto. Mas o cobrador de impostos ficou à distância e não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu enquanto orava. Em vez disso, batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Eu lhes digo que foi o cobrador de impostos e não o fariseu que voltou para casa justificado diante de Deus. Pois aqueles que se exaltam serão humilhados, e aqueles que se humilham serão exaltados. Irmãos, a humildade diante de Deus é a condição primeira para recebermos o perdão e a salvação e a graça divina. Quando Jesus fala que a recompensa do humilde, ele diz, ou desse que se vê pobre de espírito, Jesus diz: vão receber o reino de Deus, no presente e no futuro. Quando você se coloca assim, a
você acessou a porta de entrada no reino de Deus. Se você achar que é alguma outra coisa que te colocou nessa condição, você está errado. E está perdendo grande oportunidade. Humildade é uma frase que Russell Shedd cita, não é dele, mas ele faz a citação. Ele diz que a soberba é a estima demasiadamente alta em que a pessoa tem de si mesma, por causa de seus talentos, das suas realizações, dos seus méritos ou da sua posição. Quando você tem uma autoestima sobre essas virtudes ou essas qualificações, quando você se vê acima por causa disso ou da sua própria inteligência ou sabedoria, saiba que você tomou o caminho da soberba, você tomou o caminho da altivez, e isso não é bom. A humildade é se colocar na condição de escravo de Deus, de servo de Deus. Lembra que a palavra servo significa escravo. O servo é aquele que reconhece que ele não tem direitos. Os direitos são daquele que é seu dono. E sabe que uma coisa interessante, a igreja sempre teve o chamado credo. Quem foi católico romano, isso é bastante citado, né? O credo, né? Creio em Deus Pai, é um sistema de credo. Não tem erro em ter o credo, mas o primeiro credo da igreja, o primeiro reconhecido lá no princípio da igreja, era o credo de que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. E dizer que Jesus é o Senhor nos dias de hoje, irmãos, é tranquilo. Mas dizer que Jesus era o Senhor naquele tempo é outra história. Porque dizer que Jesus era o Senhor significava: o comando da minha vida está nas mãos de Cristo. É Ele quem manda em mim e só Ele eu adoro. E por que isso era complicado? Porque isso era uma prerrogativa que o imperador exigia para ele. O império, né, na figura do imperador, exigia que todos o reconhecessem como Senhor. E se alguém se negasse a reconhecer ele, o imperador, como Senhor, se alguém se negasse, esse alguém estava afrontando diretamente o próprio imperador. Qual era a sentença? Morte. Morte. Então, muitos morreram por se posicionar na sua fé. Por quando foram inquiridos, quando foram lá confrontados e chegaram para aqueles cristãos e disseram para eles: tu reconheces que o imperador é o Senhor, é o teu Senhor? Eles diziam: não, só Jesus é o meu Senhor. O que acontecia? Morte. Eles preferiam morrer do que negar. Percebem isso? O quão profundo, quão significativo é o reconhecer que Jesus é o Senhor. Esse foi o primeiro credo. Então, quando nós assumimos a posição de humildes, ou de pobres de espírito, que tem essa associação com a humildade, é me colocar diante de Cristo Jesus e dizer: o Senhor é que manda, o Senhor é que governa, eu te obedeço. Isso é humildade. Isso é humildade. Mas quando você se aproxima de Deus com a intenção equivocada, quando você acha que você pode, quem sabe, manipular Deus para que Ele cumpra o teu querer humano, as tuas vontades, você perdeu a revelação.
você acaba não entrando no caminho da humildade e perde de viver aquilo que é a bênção de Deus. Obediência é indispensável em todo o escravo, servo de Jesus. Romanos 1:1, Filipenses 1:1. A humildade é o caminho para a restauração do indivíduo e de um povo. Olha só, na caminhada é possível que em algum momento a gente tropece. É possível que em algum momento da caminhada com Deus a gente desvie do caminho. Tropece, se esfria, se apaga, se anula. Alguém já viveu experiência assim? Ou de tropeçar, ou de esfriar, ou até mesmo, quem sabe, desviar do caminho. Alguém já passou por isso? Qual é o caminho de volta? É o caminho da humilhação. 2 Crônicas 7,14, o que nos diz? Se o meu povo que se chama pelo meu nome fizer o quê? Se humilhar e orar e me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, né? Dizendo, você vai ter uma restauração. Então o caminho, irmãos, nunca foi o caminho da soberba e da altivez. O caminho é: Pai, tem misericórdia de mim, me perdoa, eu tenho feito o que não te agrada, eu tenho andado por caminhos que não são os teus, eu reconheço que eu estou morrendo, eu reconheço que eu preciso da tua misericórdia, eu preciso do teu perdão, eu me arrependo. O que é essa postura? Eu estou me humilhando. O que eu tenho como recompensa? O perdão de Deus, a misericórdia de Deus, consequentemente, faço parte do seu reino. Amém? Isso é grandioso demais, irmãos, isso é maravilhoso demais. Algo interessante de nós observarmos, lembra que Jesus está falando a um povo que se via infeliz, né? Infeliz por causa dos seus problemas, infeliz por causa das situações externas. Mas o apóstolo Paulo fala de algo muito interessante. Ele fala de um tal espinho na carne, que ele sofria com um tal de um espinho na carne, que existe algumas suposições do que viria a ser esse tal espinho na carne, mas o fato é que ela fazia Paulo sofrer, e diz o texto que ele por 3 vezes ele pede para Deus tirar aquele espinho dele. Não era um espinho literal, tá? Por que ele não pegou uma pinça para tirar o espinho? Não é disso, é uma linguagem figurada, né? Ele pede por 3 vezes para o Senhor tirar o tal espinho da carne dele, e o Senhor diz não, e diz, a minha graça te basta. Mas o próprio texto vai dizer, vai revelar o porquê que Deus disse não, e o porquê que Deus permitiu que Paulo tivesse tal espinho na carne. O texto vai dizer que por causa das grandes revelações que ele tinha tido. Paulo tinha tido revelações a respeito do reino de Deus, a respeito de Deus, imensas, ao ponto de ele declarar que ele teve a experiência de ir ao chamado terceiro céu. Terceiro céu é uma outra linguagem para dizer paraíso. O lugar, né, onde os que morrem em Cristo, que têm a salvação, aguardam, e esse lugar já abençoado pelo desfrutar de uma companhia do Senhor.
A Bíblia diz que Paulo foi a este lugar. Diz, eu não sei se eu fui no corpo ou se fora do corpo, eu sei que eu fui levado nesse lugar. E eu vi coisas que eu não posso nem falar. Eu não posso nem abrir, nem contar o que eu vi, de tão grandioso que é. E aí ele diz, e por causa das grandezas das revelações que eu tive, para que eu não me ensoberbeça, Deus permitiu que eu tivesse o espinho na carne. Então, às vezes, na nossa vida, a gente tem alguns espinhos na carne, que a gente gostaria muito que eles fossem removidos, e Deus diz, não, você precisa desse espinhozinho na carne. Para quê? Para te manter humilde, para te manter dependente de mim. Porque se você sair da condição dessa humildade, dessa dependência de mim, se você começar a achar que você é alguma coisa, você pode alguma coisa, você tem alguma coisa, você vai decair da posição de pertencer ao reino de Deus. E aí eu pergunto para você, uma escolha que você possa fazer. Imagine uma vida onde você tem tudo que você gostaria de ter. É pouca coisa? Falando tudo que você desejar, sonhar ter, tanto em coisas materiais, como numa família perfeitinha, completa, saúde com todos os que tu amas, você também, e tudo do bom, do melhor, você mora onde você quer, você faz a viagem que você quer, você não tem que se preocupar com nada, você trabalha no que você gosta, você só faz aquilo que você ama, vida teoricamente completinha, e aí você morre sem ter entregue a sua vida ao senhorio de Cristo. Qual é o destino? Inferno. Sim ou não? Sim. Situação B. Dureza. Dificuldade. Batalhas. Espinho na carne. Você tem que estar buscando em Deus, buscando a provisão, buscando o socorro, buscando a cura, buscando perdão, buscando em Deus o tempo todo. Aí você morre. Aí o Senhor diz: vinde bendito do meu Pai, venha gozar da eternidade nesse lugar de descanso ao meu lado. O que você prefere, A ou B? A ou B? Se você disser que prefere o A, esse não é um lugar para você estar. Vai contra o teu desejo. Porque aqui estão pessoas que estão entendendo que o B é o melhor caminho. Que a situação segunda que eu apresentei é a que vale a pena. Estão entendendo? Então Paulo, ele diz, eu desisti de orar, pedindo para ele tirar esse espinho da minha carne, porque eu descobri que isso foi provisão de Deus para a minha vida. E aí eu estudando algumas biografias de alguns homens que foram muito usados por Deus ao longo da história, e aí eu percebo algo em comum quase que na vida de todos. Todos eles tinham alguma coisa que era motivo de grande dor na vida deles. Motivo de grande sofrimento. Na vida pessoal. Às vezes alguma enfermidade, às vezes algum problema com algum filho. Várias situações. Mas todos eles tinham, ou quase todos eles tinham algo doído, mas que aquela dor fazia com que eles permanecessem dependendo de Deus. Até o espinho na carne
é demonstração do amor de Deus por nós. Estão entendendo? Quando você não entende o sentido da felicidade, você olha para uma situação dessa e diz: não tem como eu ser feliz desse jeito, olha o problema que eu tenho. Não tem como eu ser feliz, olha o que eu estou vivendo. Olha o que eu carrego há anos e eu não tenho perspectiva de mudar essa situação, não tem como eu ser feliz. E Jesus está dizendo: tem. Não está fora de você, está dentro de você. A tua felicidade não está externo, está interno. Te humilha diante de Deus, você vai começar a conhecer o caminho da verdadeira felicidade. Você pode aplaudir o Senhor? O grande inimigo da humildade é a soberba. O grande inimigo da humildade é a altivez. É achar que você é alguma coisa diante de Deus por causa da tua habilidade, teu talento, teu conhecimento, alguma coisa desse tipo. Na verdade, o humilde, ele atribui a Deus todas as suas conquistas. Tudo que um humilde alcança na vida, ele diz assim: não foi a força do meu braço, não foi as minhas competências, eu me empenhei, mas quem deu foi Deus. Eu só consegui porque o Senhor teve compaixão de mim, foi Ele que me deu, foi Ele que me abençoou. Ele faz esse exercício. Eu vejo quanto as pessoas muitas vezes são dependentes de elogio, são dependentes de massagem no ego, elas precisam que os outros reconheçam os seus feitos, elas precisam de alguém que venha assim: mas tu é muito bom, não, mas olha o que tu faz, tu é fantástico, não, tu é... E elas, uma desestrutura da sua alma, elas precisam desse tipo de reconhecimento para elas se sentirem encorajadas ou com vontade de fazer alguma coisa, porque se não tiver esse reconhecimento, ela desiste de tudo, ela não quer mais saber, ela larga de mão. Esse não é o caminho da humildade. O caminho da humildade é: eu me esforço, eu me dedico para a glória de Deus. Quem concede as coisas é Ele, a minha vitória vem dEle. E quando alguém vem reconhecer e elogiar, ele até fica, até natural ficar um tanto sem graça, porque diz assim: mérito não é meu, é do Senhor. Ele devolve para Deus a glória, ele devolve para o Senhor o reconhecimento de que só foi possível por causa da bondade do Senhor. Concluindo, disse Jesus: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Irmãos, Jesus é o nosso referencial para tudo, até de humildade. Ele é Deus, amém? Rei dos reis, Senhor dos senhores, Ele é ou não é? Mas sabe o que Ele faz? Na véspera de sua morte, na celebração da Páscoa, a última ceia que Ele tem com seus discípulos, Ele reúne ali os discípulos e Ele faz algo chocante. Ele pega uma bacia com água e uma toalha e Ele vai na frente dos discípulos, ou melhor, aos pés dos discípulos, e começa a lavar o pé de um por um. Você sabe que esse serviço do lavar pés era o serviço dado a escravos.
E na categoria de classe social, os escravos tinham categorias. E a categoria mais baixa, o escravo de menos valor entre todos, eram os que lavavam os pés. Jesus pega e vai, sendo ele quem era, ele vai lavar os pés dos seus discípulos. E ele disse: vocês querem ser meus discípulos? Façam o que eu estou fazendo. Sejam servos de todos. Quem é grande no reino de Deus não é aquele que se coloca num pedestal, não é aquele que se coloca por cima, é aquele que se coloca para servir nas coisas menos desejadas, menos valorizadas. Se Ele, sendo o Senhor, nos deu exemplo, o que cabe a nós? Aprendei de mim, disse Ele, que sou manso e humilde de coração. A chave é essa, ser humilde de coração. Eu vou ter o reino de Deus. Ser cristão é estar em Cristo e Cristo em nós. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, é nós nele e ele em nós. A recompensa para os humildes de espírito é receber o reino de Deus no presente e no futuro. Você recebe no presente porque você recebe o perdão dos seus pecados. Seu nome é escrito no livro da vida. Você é reconciliado com Deus. O Espírito de Deus vem habitar em você. Você já começa a provar do reino de Deus agora. Mas quando chegar o grande dia em que Ele voltar, onde Ele for estabelecer o juízo sobre os homens, aquele que é humilde diante de Deus, lhes é assegurado este espaço, este lugar, pertence ao reino de Deus. O que nós precisamos? Nos humilhar.